Bom dia, Babu, bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal de Vanguarda. Nesta véspera do Dia do Trabalho, nós conversamos mais uma vez com o advogado Fúvio Ramires, inscrito na OAB SP 250-013. Ele que é especialista nas áreas trabalhista e previdenciária. Desta vez, para falar exatamente sobre estes quase 2 anos da reforma trabalhista. Doutor Fúvio, bom dia, obrigado mais uma vez por nos atender, desta vez, sobre a reforma trabalhista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite em participar e contribuir com um assunto que faz parte aí do dia a dia de todos os brasileiros. Doutor Fúvio, no seu entendimento, a reforma trabalhista foi boa para todos? Desde a sua entrada em vigor, a lei foi e tem sido muito boa para todos, trabalhadores e empregadores, principalmente porque ela reconheceu uma realidade atual que não existia no texto anterior. E com isso, ela conseguiu equilibrar as relações de trabalho. Essa nova lei trabalhista entrou em vigor em 2017. Na prática, o que mudou? Na prática, a reforma trouxe diversas alterações nas relações de trabalho, como, por exemplo, o acordo assinado entre patrões e empregados via sindicato tem força de lei, mesmo que não estiver previsto na legislação. A jornada de trabalho pode ser negociada entre patrão e empregado. Também o intervalo de almoço pode ser reduzido, garantindo um mínimo de 30 minutos para o intervalo. As férias podem ser divididas em 3 períodos, nenhum inferior a 5 dias corridos, e um deles tem que ter pelo menos 14 dias. Outro ponto importante que trouxe a reforma foi a demissão de comum acordo, mas cabe observar que nesses casos o aviso prévio cai para 15 dias, a multa do FGTS passa de 40% para 20% e o trabalhador pode sacar 80% do fundo de garantia. E também é muito importante ressaltar que o empregador perde o direito do seguro-desemprego. Quais as novas modalidades de contratos que foram implantadas pelas empresas após a reforma trabalhista? As novas modalidades que estão sendo mais praticadas pelas empresas, com certeza é a jornada intermitente sem horário fixo, onde o empregado só receberá pelo tempo de serviço efetivo prestado, e a maior modalidade é a terceirização para qualquer função da empresa. Tá? Contudo, a nova lei traz uma carência mínima de 18 meses para o empregado demitido ser contratado como pessoa jurídica ou um terceirizado. É certo afirmar que a reforma trouxe mais justiça à justiça do trabalho, doutor? No meu ponto de vista, é correta a afirmação, porque a lei trouxe, na verdade, um novo modelo de litígio trabalhista, com responsabilidade. Por isso que os números das reclamações trabalhistas diminuíram significativamente depois da vigência da lei. As ações trabalhistas hoje não podem mais ser ajuizadas sem o valor definido em cada pedido em que se pleiteia, como, por exemplo, o pedido de danos morais, onde hoje a indenização tem que ser proporcional ao salário do empregado. Com esse e outros critérios, se estabelece um limite para o valor que essa ação será ajuizada. A lei trouxe também o princípio da sucumbência, onde prevê que caso o trabalhador reclamante perder a ação, ele pagará os custos do processo, os honorários sucumbenciais e os honorários periciais. Quem trabalha no regime de CLT pode ainda ter alguma alteração no contrato de trabalho? Não, quem trabalha no regime da CLT, mesmo antes da entrada da nova lei, ou mesmo agora, não muda nada. O trabalhador registrado não sofre qualquer alteração. Qual o impacto na prática da medida provisória número 870/2019? A medida provisória 870/2019, ela é uma medida que ela reorganiza administrativamente o governo federal. E com isso, dentre outras alterações, ela extinguiu o Ministério do Trabalho, onde a pasta do Ministério ela foi dividida entre outros 2 ministérios. Uma parte foi para o Ministério da Economia e a outra parte foi para o Ministério da Justiça. Na prática, o impacto que isso traz é um
talvez uma possível perda. Por quê? O Ministério do Trabalho sempre atuou muito na fiscalização efetiva da aplicação das leis trabalhistas. Ainda pende de aprovação do Congresso Nacional. Cabe ressaltar que essa é uma medida provisória e ela tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, ou seja, 120 dias, onde o Congresso deve aprová-la, para então passar a vigorar como lei. Caso não seja aprovada a medida provisória, ela perde a sua eficácia e deixa de ser válida. Quais são as mudanças que o projeto de emenda constitucional 300/2019 estão trazendo neste momento? Esse novo projeto de emenda constitucional visa dar nova redação a alguns incisos do artigo 7 da Constituição Federal, dispondo sobre extensão de jornada de trabalho de 8 para 10 horas por dia, sem ultrapassar as 44 horas semanais, aviso prévio, a fixação do aviso prévio de 30 dias e a redução da prescrição. Hoje, a prescrição para ingressar com uma reclamação trabalhista é de 2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho, podendo reclamar os últimos 5 anos trabalhado. Na nova proposta, o trabalhador poderá ingressar com uma nova reclamação trabalhista em até 3 meses a contar da rescisão, para reclamar apenas os últimos 2 anos trabalhados. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por atender a nossa reportagem, conversar com a gente sobre esse tema tão importante, né, que é a reforma trabalhista que entrou em vigor em 2017. E a gente já estende o convite para que o senhor esteja outras vezes com a gente, conversando também sobre ainda a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e os direitos do trabalhador. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar do programa e contribuir um pouco com a minha experiência para todos os ouvintes. Obrigado. Babu, nós conversamos com o Dr. Fúvio Ramires sobre reforma trabalhista. Se você quiser ouvir novamente esta ou outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube, Rádio Vanguarda Sorocaba. Douglas Vale para o Jornal de Vanguarda.